Xavier. Capítulo 84, na instrumentalidade. A epígrafe é 1 Coríntios 14, 7, com o seguinte: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficientes lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro, ainda, é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro recém-brilhante, verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de amedrontas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu despertar-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiramente incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecemos ou administrando, ensinando ou combatendo. É indispensável, afinal, o nosso instrumento de serviço pela diapação do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. E depois dessa belíssima leitura, vamos convidar nosso amigo Oscar para fazer a prece inicial. Procuremos sentir a paz que os benfeitores tão amorosamente irradiam e espalham neste ambiente, nos envolvendo. Lembremos-nos da face tão bela, tão serena de Jesus e com muita confiança em Deus, nos entreguemos à oração. Senhor Jesus, a vós e a todos os benfeitores aqui presentes, somos gratos pela concessão de mais esta manhã, em que refazemos as nossas forças, em que temos uma experiência de fé e, junto convosco, irradiamos o amor e o bem em favor de nós mesmos e da humanidade.
Abençoa a cada um que aqui está, as famílias aqui representadas. Envolve com a boa inspiração a expositora desta manhã e que cada um de nós possa, como um solo fértil, acolher, receber, assimilar a chuva de bênçãos na forma de palavras que chegarão aos nossos corações. Que a vossa paz nos envolva agora e sempre. Na manhã de hoje, a nossa amiga Elizabeth Silva fará palestra sobre o tema Lei de Reencarnação e a Justiça Divina. Queridos amigos, queridas amigas aqui presentes, irmãos que nos acompanham pelo YouTube da nossa instituição, que possamos manter esse clima de paz e nesta manhã refletirmos um pouco sobre um dos princípios basilares da doutrina espírita, que é o princípio da reencarnação. Quantos de nós, por vezes, nos deparamos com situações desafiadoras que nos fazem parar um pouco e pensar: mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Há momentos em que, por vezes, nós temos essa crise existencial e que, se nós não nos lembrarmos da proteção divina, da sua misericórdia infinita, é possível que nós nos entreguemos à revolta ou uma postura de reclamação, porque nos falta uma chave para entender um pouco esse sofrimento pelo qual nós estamos passando. E quando nós nos deparamos com esse conceito da reencarnação, esse princípio da pluralidade das existências, isso traz um consolo aos nossos corações. E nós gostaríamos de ilustrar esse conceito com um caso real que está relatado no livro Sublimação. É um caso que aconteceu com Sakarã, foi ditado pelo espírito Charlie, que é a própria reencarnação de Sakarã, para a patronessa dessa casa, Dona Ivone Pereira. Há muitos outros casos relatados na literatura espírita de reencarnação, mas hoje nós escolhemos esse em particular. Vamos imaginar um contexto lá nos anos 40 a.C., na Pérsia, um país bem pequenininho no continente asiático. Lá tinha um rei chamado Sakarã, que era muito autoritário, muito cruel. As leis que ele criava eram leis muito rígidas. O povo sofria muito, ele tinha uma postura muito rude. Diziam que nunca o tinham visto sorrir. Cercado por muitos serviçais, bajuladores, com muitos interesses por trás, aquele rei era muito desprezado pela sociedade e muito bajulado pelos serviçais. Mas tinha um serviçal que chamava a atenção, Osman. Aquele gostava verdadeiramente do rei, não obstante todas as atrocidades que ele fazia, não obstante ele ser tão cruel, inclusive com os inocentes. Aquele serviçal, ele conseguia ver no rei um potencial para ser uma pessoa boa. Ele olhava para o seu soberano com um olhar de compaixão. Todo mundo achava muito estranho, disse: mas não é possível você gostar de Sakarã. Como que você pode gostar de uma pessoa tão cruel, tão malvada? E o serviçal dizia: eu reconheço que tudo que ele está fazendo não é bom.
Eu sei que tudo que ele está fazendo é inadequado. Mas eu sei que falta ao seu coração o amor. Sacarã era um soberano que ele era casado com 15 mulheres. Ele tinha 15 mulheres, mas não amava nenhuma delas. Preferia muitas vezes ficar estudando, cuidando dos seus cachorrinhos, em vez de ficar com as suas esposas. Então Osmã, ele conseguia ler a alma do seu rei. Sabia que se ele descobrisse o amor, ele poderia repensar muitas das atitudes que ele fazia, que ele cometia. Osmã era um homem sensível, ele nasceu na Pérsia, mas passou um tempo na Judeia e em Jerusalém, e ele conheceu Jesus. E ele pôde participar do Sermão do Monte. E aquelas palavras de Jesus caíram em seu coração, não como apenas informações intelectuais. Ele conseguiu trazê-las para a prática. Por isso que ele tinha tanta compaixão daquele rei. Assim como tantas mães que se deparam com filhos que se entregaram às drogas e todo mundo diz, mas seu filho não tem mais jeito. Não, agora... E ela está lá, elas estão lá. Não, eu não desisto. Eu sei que em algum momento, se não for nesta vida, em outra vida, eu vou resgatar esse meu filho. Esse meu filho vai mostrar todo o potencial que ele tem. Como outras mães e pais cujos filhos estão no presídio e não desistem deles. Por mais que a sociedade tenha desistido, elas não desistem. Porque acreditam no potencial que os filhos têm e que está apenas enfermo, adoecido. Então, Sacarã tinha esse serviçal, que era inclusive um serviçal de confiança. E eis que certa feita, uma filha do seu amigo, ele tinha um amigo que tinha vindo da Grécia, fazia pouco tempo que estava lá naquele reino, e a filha dele, Lígia, certa feita, o viu à distância, viu Sacarã. E a primeira vez que ela o viu, ela, sabe aquela sensação assim, eu conheço o Sacarã de algum lugar. Assim, tem alguma coisa assim que o coração dela bateu diferente. Que numa perspectiva espírita, e ao longo do texto a gente vai ter essa confirmação, eles tinham uma relação de outras vidas. É quando você conhece uma pessoa e você tem essa sensação, eu acho que eu já conheço essa pessoa de algum lugar, né? Que pode ser um amigo, que pode se transformar em um amigo, em um marido, em uma esposa, enfim, um colega de trabalho. E aí quando ela o viu, ela sentiu, nossa, eu conheço de algum lugar. E falou com o amigo do seu pai, Osmã. Olha, não tem como você me apresentar a Sacarã, eu queria muito conversar com ele e tal. E aí ele disse, olha, muito em breve vai ter a festa de aniversário, né, do rei. E aí, como ela era uma bailarina, uma jovem grega lindíssima pela descrição. Disse, pronto, eu posso presenteá-lo com a sua dança, você pode ir lá e fazer uma apresentação para ele. E foi isso que aconteceu. Ele fez uma grande festa, muitas pessoas foram prestigiá-lo nesse seu aniversário e ela foi dançar lá na festa e foi aquele encontro de almas. Assim. Quando ele a viu, ele disse, nossa, é isso. E eles, diz o espírito Charles, que em uma semana eles se casaram. Ele liberou as 15 esposas que ele tinha, disse, podem voltar para as suas respectivas casas. E ele se transformou. O amor transformou verdadeiramente, ou pelo menos contribuiu para que ele fosse se transformando. De maneira que ele conseguiu flexibilizar as leis lá para o povo que sofria tanto. De maneira que ele pôde desenvolver um pouco mais de compaixão por aquele povo. E eles se amaram profundamente. Um reencontro de almas. Mas, eis que em determinada festa que eles estavam prestigiando, Lígia foi envenenada. E aí ele ficou desesperado, porque ele de fato tinha reencontrado o amor e acontecera esse episódio. E aí o homem velho ganhou espaço e ele voltou àquele estilo
de rudeza e de autoritarismo e mandou torturar aqueles suspeitos, né, de que tinham cometido o ato. E na sequência ele não deu conta, ele enlouqueceu e infelizmente ele se suicidara. Essa é uma das reencarnações dele. E aí a gente poderia pensar, e depois? O que aconteceu? Já que ele cometeu esse ato, será que ele foi para um inferno e ficou sofrendo e sofre até hoje? Será que Deus iria permitir isso? E aí aquilo que a gente vem falando, tanto no nosso grupo de estudo, sobre o livro Céu e Inferno, quanto em outras palestras, que se assim o fosse, Deus não estaria agindo com misericórdia e com bondade. Deus nos ama tanto que confia no nosso potencial de transformação. De maneira que, percebendo que às vezes nós não acertamos um passo, não tem problema, Ele nos oportuniza uma outra encarnação para que a gente consiga avançar e acertar o passo. Porque a nossa meta, como apresenta-se na questão 132 do Livro dos Espíritos, é chegar à perfeição moral. E para chegar a essa perfeição moral, é preciso que a gente possa reencarnar várias vezes. E à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai tentando domar as nossas más tendências, tentando eliminar as nossas imperfeições morais, até a gente chegar um dia, vai demorar um pouco, mas haveremos de chegar um dia a essa perfeição moral. Então, justamente porque Deus é infinitamente bom e justo, nenhum sofrimento é para sempre. Todo sofrimento haverá de passar. O sofrimento de Sakarã foi muito grande depois que ele cometeu o ato do suicídio, ele sofreu bastante, mas a misericórdia divina não lhe faltou. Chegou o momento do resgate. Foi resgatado daquele sofrimento tão intenso pelo qual passou e teve a oportunidade de reencarnar, de voltar, inclusive para o mesmo reino onde ele atuou como rei, só que numa condição mais triste. Reencarnou como um mendigo. Como um mendigo sem lar, sem família, passando fome e ainda foi acometido de lepra. Uma situação muito triste, né? A gente para pensar que, graças a Deus, nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos um trabalho. Então, a situação desse mendigo era de partir o coração. E aí a gente poderia pensar, nossa, será que Deus não foi muito cruel aí com ele? Será que Deus não foi vingativo? Não, esse processo essa reencarnação dele foi uma reencarnação em que ele precisou expiar, mas ele não estava sozinho. Eis que certa feita, onde ele morava, na rua, né, escutou dizendo que tinha um discípulo de Jesus falando umas palavras aí que eram diferentes, assim, de tudo que já tinha ouvido anteriormente. E ele ficou curioso em conhecer esse Jesus que traz esperança, né? E aquelas palavras que ele foi ouvindo foram tendo espaço muito produtivo no seu coração. As palavras de Jesus o tiraram da mendicância? Não, ele continuou mendigo. O evangelho de Jesus acabou com a lepra dele? Não, ele continuou leproso. Mas o evangelho de Jesus contribuiu para que ele tivesse força para suportar o sofrimento, para não cair na reclamação constante, na revolta. Por que eu estou aqui nessa condição de mendigo? Por que eu não tenho família? Por que todos me abandonaram? Então, esse evangelho serviu como um bálsamo para que ele não caísse na revolta, inclusive para que ele não se suicidasse novamente. Porque numa situação como aquela, de desespero, sem muito suporte, ele poderia ter cometido o mesmo ato que cometera numa vida anterior. Mas providencialmente, ele não fez isso. Ele sofreu bastante, mas conseguiu terminar a reencarnação sem maiores revoltas e reclamações. E aí, quando ele foi para o mundo espiritual, e aí é um momento em que a gente tem a possibilidade de ter acesso a algumas das nossas vidas, ele percebeu, nossa, como foi bom eu ter sido mendigo naquela vida.
como que me ajudou a repensar muitas coisas. Mas eu ainda preciso reencarnar mais uma vez para eu tentar fazer agora alguma coisa de bom, porque quando eu estava como um mendigo eu não consegui fazer muita coisa, né? Estava mais espiando. E aí passou um bom tempo e ele pôde reencarnar novamente. E aí quando ele reencarnou, ele já reencarnou em Roma, voltou a um alto padrão, trabalhava em altos postos públicos, mas uma coisa interessante, mesmo estando em altos postos públicos, ele era, naquela reencarnação em Roma, uma pessoa mais modesta. Não tinha aquele orgulho, aquela vaidade quando era o rei lá na Pérsia. E ele tinha uma postura de muita empatia para com o povo. Ele era um servidor público, né? Há servidores públicos que realmente são servidores públicos, né? Que estão à disposição para ajudar, que se preocupam com aqueles que os procuram. E ele, naquela condição, estava assim, querendo ajudar. Incomodava-se quando se deparava com injustiças. E naquela reencarnação ele teve a oportunidade de se reencontrar com Lígia. E naquela reencarnação estavam casados. Mas, como nem sempre a gente consegue nota 10 em tudo, né? Então, às vezes, há algumas áreas da nossa vida que estão caminhando muito bem, mas há outras áreas da nossa vida em que a gente vai caminhando mais devagar. O relacionamento que ele teve com Lígia foi um relacionamento muito difícil, porque enquanto ele tinha aquela postura mais modesta, querendo ajudar as pessoas, querendo ser mais altruísta, Lígia, embora o amasse significativamente, não estava naquela mesma sintonia. Lígia não se contentava com aquela postura dele e queria se deleitar em festas, queria ficar tomando muitas bebidas, muitas coisas que não faziam sentido para ele. E queria poder, né? E queria se destacar, enfim. Chegou um ponto que ela não estava mais aguentando e começou a traí-lo. E aí, ele era cristão já naquela época, ele já estava, né? Quando desencarnou como mendigo, as palavras do Evangelho já estavam surtindo efeito na vida dele. Quando ele reencarnou dessa vez, ele já estava como cristão. Só que aí, naquela época em Roma, ser cristão era perigoso, né? Então, muitos cristãos foram assassinados. E ele, infelizmente, foi assassinado por uma escrava, porque descobriram que ele era cristão. E aí narra-nos o Espírito Charlie, nesse capítulo, Evolução, que se passaram várias outras reencarnações em que ora ele reencarnava com Lígia, ora não reencarnava-se com ela, mas que teve um momento que foi uma reencarnação assim decisiva para ele, que foi quando ele reencarnou na Índia. E aí, quando ele reencarnou ali, já muito tempo depois, é quando a ficha cai, assim. Ele disse, olha, eu não quero mais me envolver com essas questões do mundo, mesmo sendo do mundo. Eu estou no mundo, vou aproveitar o que o mundo apresenta, me apresenta, mas eu não quero me envolver com isso. Eu quero me dedicar à minha espiritualidade. Eu quero investir nesse amor espiritual. E foi aquela decisão dele que fez muita diferença na vida dele. Porque ele foi percebendo, os próprios espíritos que acompanhavam foram percebendo que nesses encontros e desencontros com Lígia, às vezes estar com Lígia não estava ajudando que ele pudesse evoluir. Ele queria dar uma guinada existencial, mas não estava conseguindo. E aí os espíritos acharam por bem, disse, não, neste momento a gente vai separar vocês para que ela possa seguir a evolução dela no tempo dela, respeitando o tempo dela, e você vai evoluir a partir do seu tempo. E foi quando ele deu uma guinada. E aí ele vai dizer assim, depois de 19 séculos, imagina aí, vocês que são bons de matemática, 19 séculos são quantos anos? 19 séculos ele conseguiu perceber que ele não tinha mais nada de Sakarã. Aquele homem autoritário, aquele homem rude, orgulhoso, que não ria. Então, olha como a misericórdia divina é maravilhosa. Se ele não tivesse tido a oportunidade de reencarnar várias vezes, como que ele chegaria a esse status de ser Charlie? Esse Sakarã é o espírito Charlie, um dos mentores de Dona Ivone Pereira. Então, aquele amor que inicialmente era um amor eros,
um amor romântico que ele nutria por Dona Ivone, Lígia, foi se sublimando, 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 até que se transformou num amor espiritual. E ele se transformou, nos últimos séculos, como o pai de Dona Ivone Pereira, como o mentor de Dona Ivone Pereira. Esse é apenas um dos casos que a gente pode resgatar na doutrina espírita, casos reais, né? Então aqui a gente teve várias reencarnações de Sakarã, né? 19 séculos aí se passaram, e a gente foi percebendo a capacidade que ele teve e que nós temos de irmos avançando. E que às vezes falta uma chave, e essa chave muitas vezes é o amor. O amor transforma muitas vidas, né? Tem uma frase que a gente estava lendo de Dona Amélia Rodrigues, assim, o amor quando chega é veloz, assim. O amor quando chega, ele nos assim, arrebata de maneira tal que a gente vai se transformando. E o bonito é isso, a gente não deixar de acreditar no ser humano. Não deixar de acreditar no ser humano. Não deixar de acreditarmos em nós mesmos. Porque se hoje nós não estamos muito bem, ou se o nosso irmão não está muito bem, não significa dizer que nós e o nosso irmão não vai estar muito bem para sempre. Porque a gente já aprendeu que nada é para sempre. Então, às vezes, ele está passando por uma dor tão grande que não consegue materializar essa dor, e aí a forma como reage é com agressividade, é com raiva, é querendo brigar com todo mundo, mas não é porque essa pessoa seja má. Todos nós temos essa potencialidade de bondade. Às vezes aquela pessoa não está bem, precisa de uma medicação. Eu não estou falando só de uma medicação, de um remédio físico, mas às vezes de uma medicação espiritual. Às vezes está faltando ali uma conexão com Deus, independentemente da religião. Quando a gente se conecta com Deus, faz muita diferença, porque uma coisa é a gente enfrentar as aflições que nos chegam inevitavelmente, sem ter a confiança de que Deus está conosco. E outra coisa é enfrentar as dificuldades sem Deus. Há um livro belíssimo que é Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, uma expositora espírita, psicóloga. É muito lindo esse livro, porque ela nos convida a um processo de autotransformação moral, reforçando o convite que a doutrina espírita nos apresenta. E há um capítulo, o último capítulo é muito interessante, que é intitulado Tempo de Silenciar. E nesse capítulo ela resgata aquele filósofo coreano, Byung-Chul Han, naquele livro A Sociedade do Cansaço. E aí ela vai recuperar, né, essa ideia de que nós estamos cada vez mais acelerados, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, em busca de uma produtividade exorbitante. Então a gente tem um nível de cobrança muito grande conosco mesmo, e às vezes é fruto realmente da influência da sociedade, né? A mídia fica assim, fazendo os apelos, né, para que a gente seja nota 10 em tudo, né? Então, nota 10 no trabalho, nota 10 na família, nota 10 como filha, como esposa, como mãe, como irmã, como trabalhadora do centro espírita, nota 10 em tudo. E não, é quase impossível, na verdade, você ser nota 10 em tudo. Esse perfeccionismo gera um nível de ansiedade muito grande. E aí ela vai dizer isso. Quando a gente está nessa espécie de neura de ser perfeito em tudo, de querer tudo nota 10, a gente pode correr o risco de nos afastarmos do que realmente importa. Não que a gente esteja aqui para ser irresponsável. Precisamos cumprir com as nossas obrigações, é verdade. Mas a gente não pode se esquecer de nutrir o espírito, porque nós estamos aqui encarnados, né? Somos espíritos imortais, ligados aqui a um corpo. Em algum momento nós vamos nos desencarnar, né? Vamos nos desligar desse nosso corpo físico. E o que vai valer, o que vai contar é aquilo que a gente conseguiu angariar como virtudes, aquilo que a gente conseguiu angariar de ações amorosas que nós desenvolvemos ao longo da nossa existência. Então ela faz um apelo muito interessante, que é como assim, o tempo todo, em vários capítulos, ela chama a atenção, acorda,
Desperta. Pode ser que você esteja, né, nesse círculo vicioso, fazendo só coisas do mundo e se esquecendo de nutrir o espírito e se esquecendo de pequenos gestos que fazem muita diferença. Então, Sakaran, ele foi nessa linha, assim, ele estava no círculo vicioso, né, de muito desencontro com o essencial, mas quando a ficha caiu, ele disse, nossa, realmente eu preciso investir na minha dimensão espiritual também. A vida dele fez todo sentido. E ele começou a fazer outras escolhas que permitiram ele chegar ao ponto de ser um dos mentores de Dona Ivone. Vale muito a pena revisitar esses dois textos, né? Caminha que a vida te encontra, e esse outro texto, o livro, né, Sublimação, mas particularmente o capítulo titulado Evolução. Esse convite para que todos nós possamos, no nosso dia a dia de 24 horas, tentar resgatar alguns minutos desse tempo para esse investimento na nossa dimensão espiritual. Uma oração, 2 minutinhos, uma página do livro de Joana de Ângeles ou qualquer outro livro, né? Tem Minutos de Sabedoria, enfim. Algo que possa nutrir e algo que possa ter, assim, nos fortalecer, porque, não sei, às vezes dá uma sensação, será que é isso mesmo, né? Será que a vida é só isso mesmo? Não é possível. Não é possível que a vida seja só isso que a gente tem aqui, que consegue ver a olho nu. Não é possível que eu esteja passando por tanto sofrimento ou tenha passado por tanta coisa sem nenhuma razão, sem nenhum sentido. Deve ter um sentido. E aí tem um texto lindo de Dona Ivone que eu gostaria de deixar como, finalizando aqui a minha fala, que é o capítulo 191 do livro Vida Feliz. Olha que texto bonito. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para o que te encontras aqui é a tua principal tarefa. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações, e tão infelizes quanto eles são aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completo se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Muita paz para todos e para todas. Avisos. No próximo domingo, dia 19 de outubro, a palestra será realizada por Oscar de Lira com o tema As Viagens de Allan Kardec. Informamos que a CELI tem uma mini livraria. Os livros mencionados aqui pela palestrante, eles podem ser encontrados, pode procurar qualquer um de nós para fazer a sua encomenda. Nós também temos uma pequena biblioteca com livros espíritas. Quem quiser pegar algum emprestado, é só nos procurar. O atendimento fraterno é realizado após a palestra. Quem tiver interesse, é só procurar o colaborador Oscar. A água fluidificada estará disponível aqui na sala do lado. Após as preces estará disponível. As luzes nesse momento serão apagadas, a fim de facilitar nossa concentração no momento da prece e da aplicação do passe. Vamos fechar nossos olhos, sentindo a presença do nosso Divino Mestre, que tão amorosamente nos concedeu a nossa reencarnação,
para aqui estarmos, para aqui conquistar novos patamares nessa escala evolutiva. Mestre Jesus, amigo e irmão, queremos vos agradecer pela grandiosidade da vida, pela oportunidade que nos concede todos os dias de acordar, de podermos fazermos escolhas e que nossas escolhas, Mestre querido, estejam sempre alinhados ao Teu Evangelho, esse Evangelho que nos proporciona amor, que nos proporciona evoluirmos a cada dia, evoluirmos no propósito do bem, no propósito do amor, e que sejamos sempre firmes nessa caminhada, essa caminhada da nossa reencarnação. Vós, mestres, que possa permanecer conosco, abençoando os nossos lares, as nossas famílias, hoje e sempre.